Naquela noite, ninguém imaginava que um simples pão iria mudar a história para sempre. A sala estava iluminada apenas por pequenas chamas de velas que dançavam devagar, fazendo sombras se moverem nas paredes de pedra. O cheiro de pão recém-partido se misturava com o silêncio estranho que pairava no ar. Os discípulos estavam sentados ao redor da mesa, alguns conversando baixo, outros apenas observando Jesus em silêncio. Havia algo diferente naquela noite, algo que ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. Jesus pegou o pão com calma. Seus olhos estavam serenos, mas havia uma tristeza suave em seu olhar, como alguém que sabe de algo que os outros ainda não sabem. Ele partiu o pão lentamente, e o som seco do pão se quebrando ecoou na sala silenciosa. Todos olharam para ele. Ninguém falou nada. Eles apenas esperaram. Então Jesus disse que aquele pão era o corpo dele. Eles não entenderam completamente, mas sentiram que aquele momento era importante. Muito importante. O tempo parecia mais lento, como se o mundo tivesse parado só para ouvir aquelas palavras. Depois ele pegou o cálice. A luz da vela refletia no vinho, criando um brilho vermelho profundo, quase como se o cálice tivesse luz própria. Jesus disse que aquele era o sangue da nova aliança. Alguns discípulos se olharam confusos, outros abaixaram a cabeça pensativos. Pedro franziu a testa. João apenas observava em silêncio, tentando guardar cada segundo daquele momento na memória. Do lado de fora, o vento passava pelas ruas estreitas de Jerusalém, fazendo as tochas balançarem e as sombras dançarem nas paredes. Dentro da sala, o clima era de paz, mas também de despedida, como se aquele momento fosse um dos últimos de algo muito especial. Jesus olhou para cada um deles, um por um, como um pai olhando seus filhos. Ele sabia o que estava para acontecer. Sabia da traição, sabia da dor, sabia da cruz. Mesmo assim, ali estava ele, sentado à mesa, dividindo o pão, compartilhando o momento, amando até o último instante. Ninguém naquela mesa entendia completamente aquela noite, mas anos depois, eles entenderiam que aquela não era apenas uma refeição. Era um momento que atravessaria séculos, atravessaria gerações, atravessaria o mundo inteiro. Porque naquela noite, mais do que pão e vinho, Jesus deixou amor, esperança e uma promessa que nunca seria esquecida. Que até hoje, quando alguém lembra dessa história, aquela mesa ainda continua iluminada pelas mesmas velas, silenciosa, calma, como se o tempo nunca tivesse passado, como se aquele momento ainda estivesse acontecendo, lembrando a todos que o amor verdadeiro nunca vai embora, ele sempre permanece.